E aí galera, tudo bem? Começando aqui mais uma Dicas Culturais do programa Aconteceu Orlando Explica. E a dica cultural dessa semana é este filme aqui, Leviatã, que é um filme russo sensacional. Nós vamos ver um pedacinho do trailer aqui agora. E esse filme, galera, disputou o Oscar de melhor filme estrangeiro, não ganhou, mas é um filme super interessante. Hoje eu falei sobre a Rússia e sobre justamente a morte do opositor ao Putin, o Boris Nemtsov. E esse filme trata do abuso do poder público, do abuso das autoridades com relação ao cidadão comum. Conta a história de um sujeito que vai ter a casa demolida e ele tenta de todo jeito mudar, contornar a situação junto ao prefeito daquela cidade. E evidentemente, vocês vão ver o filme, não vou contar o final, mas ele encara um muro gigantesco que é esse prefeito corrupto. E esse é um filme interessante porque na Rússia ele foi proibido durante muito tempo. Ele não pôde se passar dos cinemas russos, aí a foto, apareceu a foto do Putin ali atrás, e esse filme foi proibido, e agora ele estreou na Rússia, mas todo censurado, cheio de cortes, tirando os palavrões, tirando algumas passagens, mas é um filme imperdível, disputou o Oscar de melhor filme estrangeiro, Leviatã, tá? Assistam esse. Outro filme que eu queria indicar para vocês, vai trocar aqui o trailer para vocês, é o Relatos Selvagens. Galera, filme argentino sensacional, a produção com a Espanha. São 6 contos, já está aparecendo no trailer para vocês. São 6 histórias sobre o dia a dia que as pessoas enlouquecem. Cara, esse filme para mim foi o melhor filme do ano até agora. Humor negro, você ri do início ao fim. O primeiro conto é surreal, né? Passado num avião, não vou contar, tá passando aí o trailer agora. Esse eu adorei, foi o que eu mais gostei, da briga no trânsito, na estrada. Enfim, vale a pena assistir Relatos Selvagens. Eu, inclusive, do Oscar, o que eu mais gosto é sempre o Oscar de filme estrangeiro. Eu acho melhor do que o Oscar normal, que ganhou até um filme muito bom chamado Birdman, mas eu realmente preferi Relatos Selvagens. Então fica as dicas aí, esses filmes estão no cinema, já estão saindo do cinema, daqui a pouco estão na locadora, ou para quem gosta já de pegar na internet, deve estar lá naqueles sites da vida. Valeu galera, até a próxima semana com mais dicas culturais. Curtam aí mais um pedacinho do trailer. Tchau! Galera, terceiro bloco começando do programa Aconteceu Orlando Explica. Fiquem atentos aí que no meio desse bloco eu vou dar a última sílaba da palavra que você vai juntar e vai ganhar desconto aí de cupom aí no canal de concurso. Mas antes disso, eu queria só lembrar que todo o programa agora eu vou trazer o perfil raio-x de algum país, porque sempre temas de atualidades interessantes. E nessa semana, nesse primeiro programa, eu queria começar com a Rússia, por conta de um episódio recente que foi a morte de um opositor do Putin, né, de Boris Nemtsov, que morreu próximo ao Kremlin, tomou não sei quantos tiros, e a câmera de segurança, né, a câmera que poderia filmar o autor do assassinato, né, o assassino, acabou que não tinha imagem boa porque passou na hora, olha que azar, um caminhão, né? Então é tudo muito bem engendrado, tudo muito bem arquitetado e as suspeitas evidentemente recaem sobre o dirigente máximo da Rússia, Vladimir Putin. Mas antes eu queria mostrar para vocês que a Rússia tem essa belíssima bandeira, tem esse belíssimo brasão. A Rússia antigamente era chamada de União Soviética. Vocês lembram que desde 1917 houve a Revolução Russa e nos anos 20 a Rússia mudou de nome e passou a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso acabou quando o primeiro-ministro, né, que lá não é primeiro-ministro o nome, né, é o presidente da Rússia, acabou com a União Soviética, o Mikhail Gorbachev, fez as reformas da Perestroika e da Glasnost. E o presidente seguinte, Boris Yeltsin, lembra do Boris Yeltsin? Boris Yeltsin vivia, né, totalmente doido. Ele acabou com a União Soviética e emergiu a Rússia. O nome oficial da Rússia é Federação Russa. Federação Russa. E a Rússia tem a peculiaridade de ser o maior país do mundo em território, né? Vocês veem pelo mapa aí, a Rússia é gigantesca, ela é o maior país do mundo, né? O segundo país é o Canadá, terceiro Estados Unidos, quarto a China e quinto é o Brasil em território, mas a Rússia é a maior de todas. E a capital, Moscou, olha que curiosidade, a Rússia é bicontinental, é uma parte na Europa e uma parte na Ásia. E a capital, Moscou, fica na Europa, né? Então Moscou é uma capital europeia. A Rússia
tem como principais dados econômicos esses daí. Os principais setores econômicos, a indústria, a mineração, eu diria que principalmente a mineração, petróleo e gás, é o forte deles, finanças e agricultura, né? Mas disparado a Rússia vive do gás e do petróleo. O gás que a Europa consome é um gás russo. Aquela empresa Gazprom é a maior empresa de gás do mundo, né? A moeda é o rublo, que inclusive vem cada vez mais perdendo valor. Existe uma crise do rublo hoje. Existe uma crise de todas as moedas emergentes do mundo. Você vê o do real. O real cada vez mais valorizado em relação ao dólar. O dólar fechou recentemente a 3 reais. Então, cada vez mais há uma valorização do dólar em detrimento das moedas de países emergentes como o rublo. O PIB da Rússia é de 2 trilhões de dólares. O PIB per capita 14 mil dólares, que regula mais ou menos com o do Brasil também. A taxa de crescimento de 3,4%, que foi uma estimativa de 2012. Já caiu isso. A Rússia está crescendo hoje 1,5%, cresce um pouco mais do que o Brasil. O Brasil está pior do que isso ainda. A composição do PIB, serviços, 60%, indústria, 36%, agricultura, 3,9%. E os principais produtos agropecuários são grãos, beterraba, que é para açúcar principalmente, sementes de girassol, legumes, frutas e carne e leite, tá? Os principais produtos de exportação. E os produtos industrializados, minérios, petróleo, gás, metais, automóveis, navios, etc. e tal. Automóveis só um parênteses, né? Eu lembro que quando houve a abertura aqui na época do Collor para entrar de carros importados no Brasil, os russos exportaram para cá uns carros horrorosos, lembra? Lada, Niva, Samarra, eram uns caixotes, assim, uns caixões, na verdade, ambulantes, umas coisas horrorosas. Não sei se vocês lembram disso, era assim o pior possível. Se você tem um carro desse, perdão, tá? Não estou querendo praticar bullying não, porque os carros eram muito ruins mesmo. E os principais produtos exportados são esses: petróleo bruto, produtos derivados de petróleo, metais, gás natural, produtos químicos, né? Aqui, galera, são todos os presidentes da Rússia desde a Revolução. Você vê que não são muitos, né? Uma das características da Rússia é a longevidade de seus líderes. E o Vladimir Putin, vou mostrar a manchete daqui a pouco, ele hoje só não tem mais tempo de governo, ele só não terá mais tempo de governo do que o Stalin. Por enquanto, que é capaz de bater o Stalin ainda. Você vê que o Lenin foi o primeiro da Revolução Russa, morreu e assumiu no lugar Joseph Stalin. Indico um filme muito bom com Robert Duvall sobre o Stalin, e o filme chama-se Stalin, tá? É sobre o Stalin e é com Robert Duvall, filmaço. Eu lembro que era fita VHS na época, era fita dupla. Lembra disso? Que acabava a parte do filme, que ia trocar no videocassete. Muita gente não sabe nem o que é isso, nova geração não sabe nem o que é videocassete, né? Lembra desse tipo de coisa? De artefato, né? Depois foi o Nikita Khrushchev, que fez toda uma revisão do período do Stalin, acusando os crimes que ocorreram no período do Stalin. Foi um presidente marcante por isso. Em seguida, o Brezhnev, Andropov, o Chernenko e o cara da abertura, da Perestroika e da Glasnost, que foi o Mikhail Gorbachev, que está bem velhinho hoje. E em seguida, o Boris Yeltsin, que já morreu. E Yeltsin é que acaba com a União Soviética e emerge a Rússia aí, que depois vai ser governada pelo Putin. O Yeltsin sai por licença médica em 99, assume o vice Putin, que governa até 2000. 2000 ele é eleito, 2004 é reeleito. E aí em 2008, como não poderia continuar, ele coloca o seu sucessor, a sua Dilma Rousseff, né, uma figura de fantoche, que é o caso do Dmitry Medvedev, e depois, em 2012, ele volta ao poder. Agora, são 6 anos de mandato, que ele alterou o mandato, agora são 6 anos, e com a possibilidade de reeleição. Então ele foi eleito em 2012, vai até 2018, 2018 mais 6 anos se ele for reeleito, façam as contas. Então é o cara que hoje governa, que reina absoluto, está aí a manchete, reeleito presidente, o tirano Putin poderá governar a Rússia por mais tempo do que todos os chefões comunistas da ex-União Soviética, exceto Stalin. Putin, ele veio do serviço secreto da Rússia, ele veio da antiga KGB. Hoje o serviço secreto russo é o FSB. Uma curiosidade, quais presidentes conhecidos aí vieram de serviços secretos? O Bush pai. O Bush pai veio da CIA. E eu te pergunto, do Brasil, já houve algum presidente brasileiro que veio do serviço secreto nosso? Sim, o último da ditadura militar, João Batista Figueiredo. Figueiredo veio do Serviço Nacional de Informação. Aproveitando aí, eu queria passar uma informação vital para você completar a palavra.
as últimas 3 palavras, letras são NDO, né? Juntem com o resto e aí você vai ter a palavra para ganhar o desconto aqui no canal dos concursos com produtos fantásticos para a sua vida, para a sua aprovação. Quer vir pro canal? Vem. Ficou bom, hein? Então, e aí recentemente, a morte de Boris Nemtsov, o líder da oposição, que estava com a sua namorada, que gata, hein? Nossa, a namorada dele é uma ucraniana de parar o trânsito. É modelo, né? Aquelas meninas da Rússia são lindas, da Ucrânia, né? Eu vejo muitos filmes de lá filmes pornográficos, né? Como é que é aquele cara que tem... Vocês não são pornográficos, não. Tem um Butchman, já viu Butchman? Butchman em leste europeu. São mulheres do leste europeu, enfim, isso é outra coisa. E aí, no caso, a morte do opositor, ele foi morto com 4 tiros e agora a Rússia prendeu uns chechenos dizendo que foram responsáveis pelo assassinato. Sabe-se lá se é verdade, se não é bode expiatório? Que vocês sabem que a Rússia tem algumas regiões separatistas e por isso há uma atuação terrorista lá. A região mais conhecida do terrorismo na Rússia é a Chechênia, né, onde tem um grupo terrorista lá muito forte. Inclusive tem o terrorista mais conhecido que se chama Doku Umarov. É uma ironia, né? O terrorista da Chechênia se chama Doku. Doku não, eu não. É o senhor Umarov, eu até chamo ele dessa maneira. Mas pode procurar na internet aí, o nome dele é Doku Umarov. E é da onde? É da Chechênia. É uma ironia. Né? Ou Doku ou Chechênia, né? Então aqui o caso aí do nosso querido líder Boris Nemtsov, que foi morto, né, com vários tiros. Então é um tema recente. Agora, não é nenhuma novidade, né? Porque vários opositores ao Putin foram mortos também, desde o governo dele. É o caso da jornalista Anne Politkovskaya, o Alexander Livchenko, que é o agente secreto, e o Boris Berezovsky, que é aquele que teve negócio no Brasil. Ele tinha um grupo chamado MSI e durante um tempo ele controlou o Corinthians. Até a época que o Tevez jogou aqui no Brasil, foi justamente dinheiro russo desse Boris Berezovsky, que foi morto em Londres. Então você vê que não é nenhuma novidade a morte de líderes da oposição na Rússia. Então esse é um tema aí que eu queria tratar, foi esse o nosso primeiro programa, Aconteceu Orlando Explica, 6ª temporada, e eu convido vocês para os nossos próximos programas. Um abraço aí, até a próxima. E aí galera, tudo bem pessoal? Começando aí por causa do programa Aconteceu Orlando Pergunta, dentro do Aconteceu Orlando Explica, novo cenário, um convidado especial que é o professor Sidney Martins. Muito prazer, professor. O prazer é todo meu companheiro. O prazer vem depois. Professor Sidney está aqui nos nossos estúdios do canal de concursos para falar um pouco sobre português em concurso, sobre a vida dele também. Ele tem esquetes aí na internet super bem-humoradas, vocês devem conhecer. E como é que você começou a dar aula, Sidney? Conta um pouco aí da tua vida. Cara, se não for muito longa, né? Que a gente tem pouco tempo. Não, é rapidinho, vou tentar resumir. Na verdade, o meu começo na área do mundo das letras foi meio conturbado. Você estava contando, né? Porque eu fazia faculdade de contabilidade, eu lutava e jogava bola. E na época eu estava muito estressado, porque, na faculdade de contabilidade só tem homem, né? Então, você fazia contabilidade? Contabilidade, só pensava em número o tempo todo, tava ficando meio maluco. Sim. Aí só homem. Decidi mudar radicalmente. Aí, uma época a faculdade estava em greve, um amigo me chamou para assistir a uma aula num curso militar. E eu gostei muito da aula de língua portuguesa. Eu falei, caramba, é isso aí que eu quero fazer. Aí mudei. Só que na época meu pai acabou pensando que eu tava virando viado. Por quê? Porque eu lutava. Aí eu, como eu tava estressado, resolvi sair da luta e fui fazer yoga. Eu jogava bola, resolvi sair também e, fui curtir eventos da yoga com as velhinhas, coisa e tal, Tai Chi Chuan, comecei a fazer. Aí saí da faculdade de contabilidade, fui para a faculdade de letras. Aí, meu pai já estava quase certo que eu era viado. E eu pintava todo ano a casa. Meu pai falava que se eu pintasse a casa no fim de ano, nas férias, dignificava um homem, né? Aí eu sempre estava de verde, de amarelo, de azul. Neste ano, especificamente, eu pintei de rosa. Virou viado. Virei viado, mano. Aí fui fazer a faculdade, bom pra caramba, não tenho o que reclamar. E como eu comecei a dar aula? Uma vez eu estava passando no corredor da faculdade, aí o professor Fernando Pestana, de língua portuguesa. Fernando Pestana. Autor da gramática, aí conhece Tem uma gramática sensacional, né, Sidney? Sensacional, a melhor gramática para concurso no mercado hoje em dia. Aí ele me parou no corredor e falou assim, aí Sidney, você quer dar aula para concurso
Na época era um pré-técnico, para ganhar R$15 a hora. Pô, na época R$15 a hora era maneiro, né? Aí eu falei, que isso, cara? Quem que eu tenho que matar? Ele, não, é sério mesmo. Eu falei, cara, eu nunca dei aula na minha vida. Ele falou, pô, mas eu já te vi apresentando um seminário, vai lá. Aí fui. Primeira vez, fui ao Tamandaré de Bangu. Aí o coordenador é um professor chamado Alfredo Magaldi, professor de matemática. Aí eu cheguei lá e ele, você que é o Sidney? Assim mesmo que ele falava. Eu falei sim. Aí ele, calma aí. Aí ele terminou a aula dele, eu pensei que ele ia me entrevistar ali. Não, ele me levou para um bar para tomar uma cerveja. E aí ele começou a falar um monte de sacanagem, começou a falar que pegava não sei quem. Eu falei, pô, esse cara tá me testando para ver se eu pego aluno. Se você é sério. Se eu sou sério, né? Aí eu falei, não, vou ficar comportadinho. Mas não, ele era maluco mesmo. Ele era da putaria mesmo. Aí na quinta-feira ele falou assim, sábado você começa. Eu falei, que isso, cara? Você nunca nem me viu dando aula. E foi assim, comecei. E o primeiro dia ficou nervoso, você lembra? Cara, no primeiro dia eu não fiquei nervoso porque era um curso extensivo, então só tinham 15 alunos. O dia que eu fiquei nervoso foi quando mudou de extensivo para intensivo e aí eu não sabia que tinha mudado. De 15 alunos foi para 70. E dá uma intimidada, né? Eu lembro até hoje, a matéria que eu dei foi complemento nominal versus adjunta de nominal. Até hoje eu não sei se eu expliquei certo. Não, e aluno de concurso é escroto, né? Quer dizer, nem todos, nem todos. Mas aluno de concurso, quando ele percebe que o professor é novo, ou às vezes é inseguro, ele faz um teste. Com certeza. Ele faz pergunta pegadinha, não tem, até hoje, contigo esse tipo de aluno? Até hoje, total. Tem, né? Por exemplo, quando eu vou a algum curso que eu ainda não dei aula, e geralmente vou substituir um outro professor já mais velho. Aí eles adoram. E assim, eu tô bem conservado, né? Sim. Eu já sou até velho, mas tô bem conservado, eles acham que eu sou novinho. Aí nego te testa. Testa, mas aí você tem que estar preparado também, né? Pra Claro. ele já sentir que você tá bem, né? Quem é que sabe a matéria. Não, comigo tem isso direto até hoje. O nego faz perguntas assim, que eu sei que é pergunta pegadinha. Infelizmente, tem o aluno que ele te pergunta só pra te derrubar, né? Tem. Ele já sabe a resposta. Exatamente, já sabe a resposta. Mas isso é sacanagem também, né? Não. O Sidney, além de dar aula, quer dizer, além de dar aula, o principal dele são as aulas, né? Que é o mais importante. Inclusive, ele tem um quadro de humor que é sensacional, que é Professor Politicamente Incorreto. Isso. Você fez isso há quanto tempo? Deve ter uns 2 anos? Já tem uns 2 anos. Na verdade, a ideia é porque a gente tem muito pouco tempo, né? Correndo pra lá, dando aula de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho tempo pra cacete. Tem muito tempo. Na atualidade não cai em lugar nenhum, eu tô tranquilo. Aí a ideia sempre foi fazer sketch voltado para a língua portuguesa. Os 2 primeiros, nós trabalhamos a relação professor-aluno, mas... E que deu merda. Deu merda. Eu tava conversando aqui antes do Sidney começar a entrevista, porque esse politicamente incorreto, ele esculacha um aluno que faz uma pergunta imbecil. E ele estava dizendo que teve gente que não gostou, né? Assim, a maioria se amarrou, né? Gostou pra caramba. Mas, infelizmente, teve aluno que não entendeu. Talvez se identificou. E teve gente que não entendeu que era um vídeo de humor. Teve gente que pensou que aquilo era uma aula de verdade. Isso foi muito surreal. E ficou, assim, assustada com a reação do professor. Como é que pode um professor... E, caramba, e não tem como pensar isso, né? Porque muda... Porque aparece, fica preto e branco a cena, né? E, assim, a parada é muito louca. Mas, assim, acontece. Na internet é terra de Malboro. Terra de Malboro, exatamente. Terra de ninguém, assim. Foi uma linha muito tênue, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, bola para frente. Não, eu achei engraçadíssimo aquilo, cara. E o próximo aí, eu quero gravar contigo. Pô, maior prazer. Vamos fazer assim, ó. Tá gravado aqui já no ao vivo, gravado ao vivo, que nós iremos fazer essa esquete. Deixar bem claro que é esquete, tá? Não é outra coisa, não. Que rima. Fala uma coisa, Sidney, que você tá em um projeto aí que você estava contando para mim, de aula presencial, que você viaja pelo Brasil todo, foi para Brasília esse final de semana. Sim, pô, muito sensacional, cara. Na verdade, há algum tempo eu já conversava isso com o Pestana e com um amigo meu lá de Brasília, o Fabrício Dutra. Professor de português também. Somos 4 professores de português. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Eu, Sidney Martins, Fernando Pestana, o Fabrício Dutra e o Elias Santana. Fabrício Dutra e Elias Santana são de Brasília, do maior curso que tem lá em Brasília. E a gente andou trocando uma ideia, aí ele chamava a gente para ir para Brasília dar aula, a gente chamava para vir para cá para o Rio, e pô, não dava, né, para abandonar as suas respectivas carreiras. Aí a gente falou assim, pô, vamos montar então um curso itinerante. Aí na hora que a gente jogou a propaganda, todo mundo, pô, vai ser online, vai ser online, vai ser online. Aí a gente, não, online não. Porque online não adianta,
pelo menos nesse primeiro momento, porque a gente todos os quatro já trabalhamos com videoaula. Sim. A ideia é trazer o aluno, porque a gente ficava carente de montar uma aula e o aluno só querer a videoaula. Pô, beleza, videoaula a gente vai continuar. E acho que eles também ficam carentes também. Eu acho que eles têm vontade também de ver ao vivo o professor, trocar aquela ideia. Pô, e foi sensacional, porque a gente montou a aula, aí antes a gente montou um grupo no WhatsApp para poder trocar umas ideias e fomos a Brasília. Pô, cheguei lá com Pestana, tinha uma faixa, bem-vindo Sidney e Pestana, prepararam, os alunos, não foram os professores não, os alunos prepararam camisas do evento. Pô, que show, cara. Presentearam a gente com camisas. Legal. Na mesma hora, assim, e foi um sucesso, porque tava chovendo pra caramba, mas chovendo muito e deu 200 pessoas na aula. É mesmo, que barato. E chovendo muito. Barato. Imagina se não tivesse chovendo, teria dado 300, 400, aliás, não ia dar pra dar 400 porque não cabia. Não caberia isso. Agora, na mesma hora que acabou o evento, nosso celular tocou e já tinha um dos donos lá de Brasília, é dono também de um curso em Goiás, já convidando para ir para Goiás. Pô, legal. Uma professora de uma faculdade de São Paulo já convidando. O dono do curso que eu trabalho com videoaulas já chamou para ir a Cuiabá. Então, acho que a gente vai rodar o Brasil Pô, inteiro. legal, legal. A tua matéria também ajuda, né? Português tem 30 concurso, né? Tem, graças a Deus. Eu tenho uma inveja da tua matéria. Mas, pô, graças a Deus, na tua área tem poucos professores. É, né? tem isso, a proporção. E em português, o que você poderia apontar, assim, como uns 2, 3 assuntos mais importantes, é que tem como fazer isso? Não, na verdade tem sim. Eu sempre digo pro meu aluno que ele tem... Dica para vocês, galera, de português. Sempre tem algumas matérias que ele tem sempre de estudar. Classe gramatical, regência, verbal e nominal, concordância verbal e nominal, crase, pontuação e coesão. São os 6 temas mais... É top, porque assim, às vezes o aluno fala assim, mas cai muita interpretação. Não é verdade. O aluno, ele confunde alguns conceitos gramaticais com interpretação. Ele está fazendo uma questão de sinônimo e pensa que é interpretação. Porque, no final das contas, se a gente for encarar assim, eu vou chamar interpretação de tudo. Porque quando eu analiso gramaticalmente ou sintaticamente, eu estou analisando, então estou interpretando. Aí o aluno, ele contesta, poxa, professor, mas são 10 classes gramaticais. O que eu faço? Ele precisa estudar 3. Bem, o verbo, que é o camarada mais importante, vai mandar em todo o processo da análise morfossintática, o pronome e a conjunção. Esses dois, eles são responsáveis pela coesão textual. O pronome responsável pela coesão referencial e a conjunção responsável pela coesão sequencial. Este, então, é o grande coringa da língua portuguesa. Se o camarada quer interpretar bem ou produzir bem um texto, ele tem de saber conjunção. Até mesmo porque a conjunção não serve só para interpretar ou para produzir um texto para concurso, isso é para a vida. Claro. O camarada que domina a conjunção, ele evita a manipulação, por exemplo, da mídia, dos políticos. Eu costumo dizer que ele tem que gravar as conjunções, pegar assim 2 folhas de cartolina, numa colocar as conjunções coordenativas, na outra as conjunções subordinativas, porque aquilo dali é a base da argumentação na língua portuguesa. E se a gente destrinchar, vai perceber que tem a base mesmo, que é a oposição. E dentro da oposição eu tenho a coordenada adversativa e a subordinada concessiva. As duas indicam oposição. E olha que bacana. As duas indicam oposição, porém a adversativa enfatiza e a concessiva minimiza. E caramba, o que isso significa? A adversativa deixa o argumento forte e a concessiva deixa o argumento fraco. Aí eu costumo mostrar para o meu aluno 2 analogias, uma na base da brincadeira, para ele gravar para o resto da vida, e outra séria. Aí eu costumo perguntar quem é solteira. Aí antigamente eu falava assim, tu quer saber quem é solteira para poder pegar? Não, que isso, cara, eu sou casado. Aí a mulherada respondia, aí eu perguntava, tem de ser solteira há mais de 1 ano. Porque quando é solteira há pouco tempo não resolve. Aí quando ela é solteira há mais de 1 ano, eu falo assim, tá matando cachorro a grito. Aí eu digo assim, se eu tiver um amigo para te apresentar, o que você me pergunta? Como é que ele é? Aí eu digo, ele é feio. Pô, argumento caído pra caramba. Só que eu continuo a frase, eu digo assim, ele é feio, mas é rico. Então, na hora que eu boto mais, enfatiza o lado do rico. Consequentemente, minimiza o lado do pobre, do feio, quer dizer. Então, não importa que ele é feio, importa que ele é rico, claro. E a mulher vai pegar. E eu poderia ter alterado, eu poderia ter dito que ele é rico, mas é feio. E aí, nesse momento, eu enfatizo o quê? A feiura e minimiza a riqueza. Ou seja, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, que não vale a pena. Que não vale a pena. E, por exemplo, no jornal, você trabalha com atualidade. Qual é o grande defeito do aluno? É, às vezes, não compreender a língua portuguesa. Sim. E, por isso, ele não compreende os enunciados de matérias como raciocínio lógico, de direito, de atualidade. Sim. E ele é facilmente manipulado. Então, um jornal, ele coloca na
na capa, os juros caíram, mas os preços continuam altos. Caramba, o que fica na mente do povo? Que o preço está alto. E aí, consequentemente, ele fica puto. Passou um mês inteiro trabalhando, consegue pagar as contas, fica contra o governo. O jornal conseguiu o que queria. Agora, se o jornal for a favor do governo, vai colocar os mesmos 2 fatos, porque é a obrigação dele, mas vai alterar. E vai botar que os preços continuam altos, mas os juros caíram. Aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente pensa... Pô, eu nunca pensei isso, eu era manipulado também. Manipulado. Pô, meu irmão, pensa, se o cara bota que os juros caíram, o que você pensa? Liquidação. Vou correr pro Guanabara para poder fazer compra. E aí, meu irmão, é aquilo, né? E aí, a associação, eu tô comprando. Se eu tô comprando, eu fico feliz. Aí eu penso, porra, agora eu compro no governo de fulano de tal, não comprava. Entendeu? Tem toda a razão. É interpretação E para redação, tudo isso também... Sim, porque como é que o camarada vai produzir um texto se ele não sabe... Cai muita redação? Direto, né? Cai demais, cara. Hoje em dia, assim, eu particularmente acho que a produção textual é a melhor forma de testar se o aluno sabe ou não sabe língua portuguesa. Agora, o grande defeito... hoje em dia no concurso público, é o aluno pensar que a redação se resume apenas à estrutura. Ah, eu tenho que saber uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que a gente ensina isso facilmente. Mas ele tem que entender que na redação do concurso público tem a parte da macroestrutura e da microestrutura. A macroestrutura vai cobrar tudo isso, a coesão, a coerência, se o texto está bem apresentado, mas a microestrutura é gramática. É ortografia, é saber se escreve com SS, com C cedilha, com Z, com X, é saber acentuar, é saber o uso do porquê, se é junto, se é separado e por aí vai. Então, às vezes o aluno ele peca por deixar um pouco de lado a gramática, porque nas escolas hoje em dia eles deixam um pouco de lado. Entendi. E aí quando o aluno cai de paraquedas no concurso público, ele tem aquele choque com a gramática normativa. Agora, o concurseiro mesmo já está no ritmo. Não, e redação é um desempate também ferrenho, né? Concurso aí que é fundamental a redação, Sim. né? Polícia Federal agora teve redação, inclusive que é um tema de atualidade sobre o Estado Islâmico. Sensacional. E assim, a redação hoje em dia, nessas grandes bancas, ou eles trabalham um tema atual, por exemplo, a Cisgran Rio... Um tema técnico também, né? Por exemplo, a Cisgran Rio ela pode trabalhar um tema atual e um tema de condição humana. Por exemplo, o camarada ele pode perguntar sobre a sociedade de consumo, Sim. que é um tema atual, ou ele pode perguntar o que é ser feliz. Caramba, isso é subjetivo. Subjetivo demais. Pra caramba. Agora, o SESC, por exemplo, ele pode trabalhar um tema de atualidade ou um tema técnico. Por exemplo, a gente costuma dizer que é o estudo de casos, Sim. ou então questões discursivas. Isso o edital avisa antes? Avisa. Agora, o camarada, mais do que saber a parte de língua portuguesa, ele tem que saber o conteúdo. Recentemente, teve uma prova para o TRE. O camarada, para fazer uma prova para o TRE, ele tem que saber direito eleitoral. Porque... Do Rio essa prova, você está falando? Não, foi de Minas Gerais. Minas Gerais, banca com Suplan. Então, eles avisaram que cairia 2 questões. Iriam cair 2 questões técnicas, ou seja, estudo de caso ou questões discursivas. Então, se vão cair 2 questões técnicas e a prova é para o Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos isso ele tem que saber, porque vai ser uma das perguntas. E a outra pergunta vai versar sobre o direito constitucional ou o direito administrativo. Eu, professor de língua portuguesa, só posso ensinar a estrutura. Claro. A parte técnica corresponde ao professor de direito. Ele tem que correr atrás. Agora, por sorte, geralmente essa parte do direito é letra de lei. Uhum. Então, ele gravou aquilo dali. Faz uma boa redação. Só que olha a sacanagem que a Consulplan fez. Ela cobrou a parte da macroestrutura e essa parte valia 5 pontos. E a parte da microestrutura descontava meio ponto a cada erro, ou seja, se o camarada errasse uma vírgula, menos meio ponto. É mesmo? Se ele errasse um S, menos meio ponto. Porra, Sidney, eu tenho que fazer um curso contigo, uma coisa que eu não sei fazer é usar vírgula, sabia? Eu juro por Deus, eu faço um texto, eu vou distribuindo a vírgula de acordo assim com o texto, mas sem menor regra. A principal dica não é pausa de respiração, é estrutura sintática. Então, em 80% das questões de pontuação no concurso relacionadas à vírgula, basta o camarada saber que ele não pode quebrar a ordem direta da língua portuguesa, que é sujeito, verbo e complemento. Ou seja, ele não pode separar o sujeito do verbo, nem o verbo do seu complemento exigido. Se ele souber isso... Eu vou fazer aula contigo. Já resolve. Falando nisso, pra gente encerrar a entrevista, deve estar já uma meia hora, o Sidney fala pra cacete. Porra, fala muito. Onde você dá aula pra galera te procurar, caso você... Cara... Online, eu trabalho no LAC Concursos. E no grupo Mais Fácil. Mais Fácil. E ao vivo? Ao vivo aqui no Rio eu trabalho no
curso para passar, que fica no centro do Rio de Janeiro. Legal. Trabalho no LM Concursos. LM do Leandro Macedo. Voltado para a área de segurança pública, sensacional. Legal. Um dos melhores da área. E trabalho num curso em Madureira chamado RC Concursos. Sei qual é. Que é o carro-chefe, assim, é a área de magistério. O camarada quer fazer magistério, tem que fazer no RC. Legal. E assim, e o projeto que a gente está fazendo itinerante. Então já fui a Brasília, já tenho um convite para ir a Goiás, a Mato Grosso, a São Paulo. E aí, ó, se você quiser um grupo de excelentes professores voltados para a área da língua portuguesa, Pestana, eu, Fabrício Dutra e Elias Santana... É só convidar. É só convidar, que com certeza a gente vai. Obrigado, Sidney. Valeu mesmo, cara. Foi um prazer te receber aqui. Foi a primeira entrevista da nossa volta. Prazer vem depois. Prazer vem depois. Valeu, galera. Até a próxima semana. Adeus.